Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? A companhia Vale do Rio Doce foi agraciada pela agência Moody's com o Investment Grade, acredito que seja assim que pronuncia, o que confere elevada credibilidade à empresa no cenário mundial, possibilitando um aumento na captação de recursos de investimento a um custo bem menor. A menina dos olhos do Vale do Rio Doce é a reserva de minério de ferro existente no sul do Pará, que, de tão grande, sozinha seria capaz de abastecer o mundo por mais de 400 anos. Bastante, hein, pessoal? Um dos minérios extraídos dessa reserva é o óxido de ferro 3, que possui a propriedade de reagir com ácido nítrico. Ou seja, o ácido nítrico ele reage com bastante coisas, né? Bastante óxidos, outras bases, ele reage a um ácido extremamente oxidante, dissolvendo-se completamente. Ou seja, vai me formar um sal aí, sempre na neutralização total. Com base na informação, pode-se dizer que os coeficientes numéricos que equilibram a equação química molecular representativa da reação entre o óxido de ferro 3 e o ácido nítrico são, respectivamente, pois muito bem, pessoal, o que a gente tem que ter em mente? Vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar o óxido de ferro 3 mais o nosso ácido nítrico. Primeiramente, o que a gente aprende, pessoal? Principalmente quando a gente está vendo sal, que é a neutralização entre um ácido e uma base. O que forma primeiro? Forma um sal mais água. Essa é a definição de sal, né? De neutralização. Vamos analisar a neutralização o quê? Total. Então, sem ser a parcial. Só que a gente tem que ter algumas análises aqui, alguns conceitos. O que, pessoal? Eu não estou falando que é um óxido de ferro 3, ou seja, se eu estou falando que é um óxido de ferro 3, qual que é a valência do meu ferro? Ela vai ser 3+, tá? Por que isso? Ó. Óxido é sempre -2, não estamos falando de peróxido. Quando nós fazemos a regra do tombo, lembrando, aí a gente vai ter que lembrar certos conceitos. O ferro teria duas valências, olha lá, ó, eu desço 2 e desço 3 através da regra do tombo. Então, Fe2, O3, tá? Ou se nesse caso a gente poderia fazer o contrário. Se nós temos aqui, né, ó, vou escrever novamente aqui, ó, Fe2, O3. Nós subiríamos a quantidade de átomos, olha lá, 3 e 2. Então ficaria Fe3+, descobrimos a carga do ferro e do oxigênio, que é um óxido, a gente tem que lembrar que é sempre 2-, tá, pessoal? Eu acho que isso que seria mais chato. Só que também temos o ácido nítrico. O ácido nítrico, pessoal, a gente fazendo aqui, ó, vou pegar aqui, vamos fazer a ionização dele rapidinho. A ionização dele, eu corto aqui, certo? Ácido nítrico, característica ácida. O que dá com essa característica ácida? O H+, e o NO3-. Que esse aqui é o meu ânion nitrato. O meu cátion, que é o hidrogênio, o H+, né? Tá vendo que eu tenho apenas um? Cada hidrogênio sempre vai valer um mais. Sempre, sempre, sempre. Tá? No ácido. O que acontece aqui? Eu tenho apenas um hidrogênio. Então, quanto valerá o meu ânion? Eu subo. Eu precisei de quantos? Aqui, ó, eu tenho a fórmula que ele forneceu aqui, né? Ó, HNO3. Eu sei que é ácido. Corto, que é o H+, é característica ácida. Quantos hidrogênios eu tenho? Eu não tenho apenas um. Então, se eu tenho mais um mais, né, de carga, eu preciso de quantas negativas para equilibrar? Um menos. Então, não vai ficar assim, ó. H+, mais NO3-. Certo? Pois muito bem. Então, descobrimos as ionizações. Só que agora, pessoal, a gente tem que descobrir o quê? A fórmula do ácido. Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Tá vendo? Como que eu faço através disso? Eu tenho 3+ e NO3-. Certo? Aqui, pessoal,
fazendo a regra do tombo, ou lembrando que o meu NO3 é uma coisa só, é um todo. Esses 3 oxigênios faz parte do NO3. Ele não vai mudar, ele não vai subir, não vai acontecer absolutamente nada. Imagina como uma coisa só, tá? Isso aqui, ó, é uma coisa só, tá? Vou até escrever aqui, ó, bem para leigo. Uma coisa só. A gente não pode confundir isso. Certo? Quando a gente realiza a regra do tombo, tá vendo que eu desço o 3 e desço 1, certo? Certo? Dá pra gente fazer em outra questão, ó. Não vai ficar, toda vez que eu tenho o número 1, eu não preciso representar. Quando eu tenho, ó, tá vendo? O NO3 aqui é uma coisa só. Eu formei esse ácido. Esse ácido não, desculpa, esse sal, tá? FeNO3, entre parênteses, 3, ou seja, nitrato de ferro. Tá legal? Ou a gente pode imaginar da seguinte maneira. Cada NO3 não vale 1 menos, o meu ferro não vale 3 mais, então eu preciso de quantos NO3 menos para neutralizar essas 3 cargas positivas? Eu não vou precisar de 3 também? Então, a gente vai fazer o quê? Um ferro que vale 3 mais, eu vou precisar de 3 NO3 que vale 1 menos. Olha aqui, ó, exatamente esse 3 aqui de baixo. Certo? Então, montamos a fórmula do nosso sal. Mais a água. Tem que ser nessa ordem? É o conceitual, né? Agora a gente vai precisar fazer o quê? Vai precisar balancear. Então, tudo que tem de um lado, obrigatoriamente, tem que ter do outro. Lembrando, o oxigênio é o último elemento a ser balanceado, o hidrogênio, penúltimo. Então, vamos lá. Ferro, vamos partir do ferro. O ferro, pessoal, eu tenho 2 aqui, né? Ó, eu tenho 2 aqui. Então, vou pegar e vou colocar um 2 aqui na frente. Se eu coloquei um 2 ali na frente, ó, eu coloco 1, porque, ó, 1 vezes 2, 2 ferros, 2 vezes 1, 2 ferros. Tá balanceado o ferro. Vamos para o nitrogênio. Opa, eu até esqueci de colocar o 3 aqui, né? Aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. O nitrogênio, eu tenho 1 aqui e eu tenho 3. Esse 3 que está fora do parênteses multiplica tudo aqui dentro. Então, ó, 3, eu tenho 3 nitrogênios, só que com esse 2 no nitrato de ferro, aconteceu o quê? Eu multiplico. Então, se eu tenho 3 nitrogênios vezes 2, no total eu vou ter 6 nitrogênios, tá? Recapitulando, esse 3 fora do parênteses multiplica tudo que está aqui dentro. Então, ó, 3 vezes 1, eu tenho 3 nitrogênios, vezes 2 daqui de fora, 6. Agora vamos aos hidrogênios. Hidrogênios, eu tenho 6 aqui, não tenho? Agora 6 aqui? Aqui eu tenho quanto? 2. Então, ó, eu preciso ter 6. Qual número vezes 2 para dar 6? O 3. Tá legal? Maravilha, agora vamos ver o oxigênio, ó. 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. Pois muito bem, vamos lá. 3 vezes 3, 9. Tá, ó, 3 vezes 3, 9. Vezes 2, 18. Mais 3, 21. Então tá balanceado. Então, quais são os coeficientes que a gente tem aqui, ó? 1, 6, 2 e 3. Tem que ser respectivamente, tá? Lembra que o conceito de neutralização é o quê? Sal mais água, tá? Então vamos lá. A, 1, 3, não pode ser. É 1, aí 2, 3, beleza, tá certo. Vamos lá. B, 1, 6, tá certo. 1, não. Tem que ser 2. C, 1, 6, 2 e 3. Achamos a alternativa correta. Aí, se a gente fazer a análise do restante, ó, D2 não é, E2 também já não é, a gente já vai, como é respectivamente, então o primeiro que dá errado, a gente já pode cancelar ele. Tá certo, pessoal? É um exercício que a gente teria que lembrar assim, eu acho que demandaria um pouco mais de tempo, né? Mas nada que a gente não consiga fazer, porque se a gente lembrar a valência
do óxido de ferro 3, aí fala óxido de ferro 3. Pô, legal, óxido de ferro 3, a carga dele vale 3 mais. Tranquilo, pessoal? Quer dizer, não tão tranquilo assim, né? Porque a gente tem que lembrar os conceitos lá de neutralização. Mas nada que a gente não consiga resolver. Então, sem mais delongas, não deixe de seguir e se inscrever no canal Exatamente Matemática com o professor Adnan. Tá ficando muito show de bola, tá? Dá essa força aí pra gente. Se inscreva, curta e compartilhe também, né? O canal dele que tá ficando legal, que 2024 os canais Exatamente virá com bastante novidade. E curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!